Olá pessoal, sou o professor Diego Mota e hoje eu trago para vocês a empresa Sanepar, que é uma empresa que tem um foco em dividendos. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal Leitura de Mundo e compartilhar, né, se esse vídeo fazer algum tipo de sentido para vocês, se vocês acharem que agrega algum tipo de valor e para outras pessoas também, por favor, compartilhe e se inscreva no canal, que é muito importante para a gente, ok? Então, hoje eu trago a empresa Sanepar, que tem um foco em dividendos, e eu trago para vocês uma tese de investimento sobre essa empresa. Entendemos que para você ser investidor de bolsa de valores, você tem que entender de empresa. É o que eu chamo de investidor fundamentalista, que você tem que entender dos fundamentos das empresas. Nós não somos aqueles investidores que ficam vendo aqueles gráficos, preço de tela, aquele sobe e desce que os traders fazem. Não, a gente estuda empresa. Até costumo dizer que eu não sou investidor de bolsa de valores, eu sou investidor de empresas. Então, para isso, vocês têm que aprender a analisar empresas. E nada melhor do que aprender a analisar empresas vendo como eu analiso as empresas. É claro que as empresas têm focos diferentes dentro da minha carteira de investimento e eu vou produzir vários vídeos daqui para frente falando de empresas. No caso da Sanepar, ela tem um foco em pagamentos de dividendos. Eu vou ter empresas, por exemplo, que eu quero ter grandes upsides, aqueles crescimentos rápidos, que são as small caps, que são aquelas empresas pequenininhas que o mercado não está vendo, que vai ter um grande crescimento. Eu vou trazer vídeos também sobre fundos imobiliários, investimentos em imóveis. Você pode ser, por exemplo, comprar cotas de um shopping center. Imagina você ter participação nos lucros de um shopping center, de um galpão logístico. E também vou trazer vídeos de empresas estrangeiras com foco no exterior. Então, empresas que recebem dólar. Então, os tipos de análise, as teses de investimentos para cada tipo e categoria de empresas são diferentes. Mas para o vídeo de hoje, eu trago a Sanepar, que tem um foco em dividendos, que são aquelas empresas que lucram bastante e que distribuem proventos para os seus acionistas. Ok? Então, vamos analisar a Sanepar e vamos ver a nossa tese de investimento sobre a empresa e também a discussão sobre o seu operacional, sobre a questão financeira e também o valuation. Ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência a nossa tese de investimento sobre a Sanepar. Primeira coisa, vamos ter um entendimento do que é a Sanepar, né? É uma empresa de saneamento básico que ela é controlada pelo governo, ok? Então, é uma empresa que tem como majoritário, como controlador, o governo do estado do Paraná. O seu ticket, você pode ver que é esse SARP 3, SARP 4 ou SARP 11, né, que são as ordinárias, as preferenciais e as units. Normalmente eu prefiro aqui na Sanepar a SARP 11, final que tem maior negociação, que a gente chama de maior liquidez. Eu consigo comprar e vender essa ação com mais facilidade. Então, normalmente a gente utiliza o ticket SARP 11, devido à questão da liquidez. Então, uma empresa do saneamento básico do estado do Paraná e que presta serviço de tratamento e distribuição de água e coleta de esgoto. Então, repare que é uma empresa que é extremamente resiliente, né, à questão de mercado e tudo mais, porque as pessoas não ficam sem água e sem esgoto, né? Dificilmente isso. Talvez tenha algum tipo de problema em relação à questão ambiental e tudo mais, ou a mesma regulamentação do governo, e isso aí atrapalha bastante, vou comentar isso com vocês, mas é uma empresa que tem, normalmente tem uma vida de negócios e operacional muito tranquila. E vocês vão perceber também que a Sanepar é uma empresa que tem um operacional interessantíssimo. Então, uma empresa de saneamento básico, eu digo que ela é do setor de utilidades, né, que são utilidades básicas do ser humano, né, a questão do esgoto e da água, como nós temos também a questão, por exemplo, da energia elétrica, né, tem empresas do setor de energia elétrica que também são de utilidades. Então, normalmente são empresas que possuem contratos com o governo, no caso aqui com o governo estadual do Paraná, então possuem rendas futuras garantidas, consegue contratos longos, isso é muito interessante para ter a empresa ter um fluxo de caixa. Então é um modelo de negócio extremamente interessante, é uma empresa que normalmente é muito resiliente a crises, então ela consegue o quê? Se seu operacional estiver legal, tudo certinho, ela consegue lucrar bastante e assim pagar dividendos. E analisando ainda mais a nossa Sanepar, eu vejo também que a empresa ao longo dos anos, apesar de ser uma empresa controlada pelo governo, tem uma preocupação com investimentos, com crescimentos e melhoras do seu operacional, investimento em tecnologias, em pessoal e tudo mais. Então a empresa está preocupada em crescer e melhorar cada vez mais a sua distribuição, né, de água e tratamento da mesma, ok? A questão da eficiência também é extremamente interessante, isso também faz parte dos seus investimentos, que assim ela consegue reduzir perdas. Então a questão de vazamento de água, desvio e tudo mais, ela consegue o quê? Ela consegue reduzir essas perdas, aumentando a sua eficiência. Então repare que no seu operacional, a gestão da Sanepar, ela é muito preocupada em não
perder o seu maior produto, que no caso é a água. Então, ela tenta o quê? Entregar, fazer a distribuição e tratamento dessa água e também a coleta de esgoto de uma forma bem eficaz. Então, ela consegue fazer isso reduzindo cada vez mais os seus custos. Além disso, ela também teve a preocupação nos últimos 5 anos em redução de custos administrativos com o pessoal, que muitas das vezes a gente vê cargos públicos dentro dessas empresas, executivos com grandes salários, e isso acaba de alguma forma corroendo a receita da empresa. Então, teve essa preocupação, a gestão da Sanepar também tem essa preocupação voltada para a questão administrativa. Então, olha que interessante. Então, uma questão de redução dos custos operacionais, principalmente na questão de vazamento e desvio de água, redução dos custos administrativos. Então isso mostra que a empresa ela está comprometida com o seu operacional. E para nós investidores, ver isso de uma empresa, principalmente uma empresa controlada pelo governo, isso é bastante atrativo. Outra coisa interessante é que ela consegue praticar, devido ao seu operacional interessante, melhores tarifas, e isso, consequentemente, diminui a taxa de inadimplência. Quando você consegue cobrar mais barato, as pessoas normalmente ela conseguem pagar também. Então, diminuindo a sua taxa de inadimplência, ofertando melhores tarifas, isso ajuda que a empresa, o quê? Ela consegue ter receita, consegue ter entrada de capital. Porque uma das maiores dificuldades de uma empresa, principalmente no saneamento básico, eu vejo isso também comum em empresas de energia elétrica, é a questão da falta de pagamento. São as pessoas que às vezes não têm dinheiro por algum motivo, estão desempregadas, não conseguem pagar a sua conta de água, a sua conta de luz e tudo mais. No caso da Sanepar, a conta de água e de esgoto, ela consegue tratar de uma melhor forma, suas tarifas, e aí sim reduz bastante, nos últimos 5 anos reduziu bastante mesmo a sua questão de inadimplência. Mas é importante a gente falar também de riscos. Quais são os principais riscos de um negócio como a Sanepar, um negócio de saneamento básico controlado pelo governo? É a questão, primeiro, dos riscos regulatórios, porque como ela é controlada pelo governo, então a questão política ela entra dentro da empresa, não tem como fugir. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. É até uma discussão que eu tive recentemente com a questão da Petrobras, questão do Banco do Brasil, que me incomoda. São boas empresas, têm um operacional muito bom, mas o controle do governo, isso me deixa sempre com o pé atrás. A Sanepar não parece que tem tanta essa interferência política na empresa. Nos últimos anos a gente não vê isso. A gente teve uma situação lá em 2005 até 2015 do congelamento das tarifas. Isso atrapalhou a receita da empresa, sim. Mas da última década, de 2010 para cá, a gente não vê isso. Pelo contrário, a gente vê que ela tem uma certa autonomia diante ao seu operacional, é claro, de cobrar tarifas adequadas. Mas como ela consegue ter o seu operacional interessante, ela consegue reduzir essas tarifas e aí não há necessidade desse congelamento por parte da política, por parte do governo, no caso, ok? Tem a questão também da possibilidade do aumento de inadimplência devido à pandemia, mas isso é algo extra, ninguém aqui esperava a questão da pandemia, junto ao coronavírus, nada disso. A gente sabe que muitas pessoas ficaram desempregadas, por causa da questão da pandemia, e isso sim pode atrapalhar na questão da inadimplência. Mas isso é um risco que a gente está vendo, isso ainda não saiu nos últimos resultados do segundo trimestre agora de 2020, nós não vimos isso, pelo contrário, a empresa teve um crescimento até interessante, mas podemos esperar para os próximos trimestres, quando a empresa gerar novos relatórios, a questão da inadimplência. Então vamos estar acompanhando. Mas como a empresa ela tem uma operacional muito interessante, volto a dizer, e consegue praticar tarifas interessantes também, então a gente tende a entender que a empresa está preocupada também com a questão da inadimplência. Então, provavelmente uma equipe de negociações e tudo mais, isso ajuda bastante na questão do pagamento das contas de água e esgoto, ok? Então, dentro da nossa tese de investimento, nós temos que mostrar o modelo de negócio. Repare que eu estou falando nada aqui de números financeiros, gráficos, nada ainda. Eu quero mostrar para vocês o modelo de negócio que a Sanepar pratica. E isso para a gente tem que ter um entendimento para que a gente possa verificar se a empresa é interessante ou não. Então, verificamos aqui o negócio que a empresa pratica, o que ela faz, quais são os pontos positivos, os riscos eminentes dentro do negócio, que não tem para onde fugir. Então, a gente coloca aqui os prós e contras dentro da nossa tese de investimento, ok? É assim que a gente trabalha muito ao analisar a empresa. E é claro, como é uma empresa que tem um foco em dividendos, é claro que daqui a pouco eu quero saber se a empresa está lucrando e se ela está pagando dividendos, ok? Então vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Aqui até mostro para vocês, aqui que eu retirei lá do relatório da empresa. Repara que aqui vocês podem ver que os investimentos
2011 até 2018, houve um aumento desses investimentos. Tirando em 2016, que foi aquele período ali de crise, né, na questão da água, que deu uma reduzida, mas repara que, no geral, há um crescimento do investimento da empresa junto ao seu operacional, o que isso é bastante interessante para nós investidores, ok? Dando sequência aqui, agora sim, vamos trazer aqui para vocês alguns indicadores financeiros e operacionais. Para isso, sim, vamos ver agora todo aquele trabalho, toda a gestão do operacional da empresa, isso em números. Se isso conseguiu resultar em números, eu peguei aqui um intervalo dos últimos 5 anos, de 2015 para cá, para a gente ter uma noção da empresa. E a gente verificou interessante aqui, por exemplo, 19% de aumento ao ano. Então a empresa aumenta 19% ao ano do seu EBITDA, do seu caixa. Então é uma empresa que tem uma geração de caixa muito interessante. E essa geração de caixa se dá muito pela sua redução de custos operacionais. Então, quando você tem uma entrada de capital e você consegue reduzir os seus custos operacionais, você consegue ter uma geração de caixa muito forte. E isso se dá muito também pela gestão da empresa. Repara também que a empresa tem um aumento de 21% do seu lucro líquido nos últimos 5 anos, o que é extremamente interessante. E o ROI, que é o retorno sobre o seu patrimônio, está de 14%. Então repara que a empresa, em números, ela é extremamente interessante diante do cenário brasileiro. Então é uma empresa extremamente resiliente a crises, está com seu operacional muito bom, reduzindo custos e apresentando números de geração de caixas e lucro extremamente interessantes. Então os números da Sanepar se mostram bem interessantes, então a gente espera aí pagamento de dividendos. E fazendo a projeção, no caso do seu dividend yield, está no valor de 3,5%, que é um dividend yield ok, um dividend yield interessante. 3 pontos, eu normalmente gosto de dividend yield acima da inflação. A inflação ou da Selic, né, mais ou menos a gente bota assim, a Selic está em 2%, né, então 3,5% é um dividend yield extremamente interessante nos preços atuais. Mas eu fiz aqui um adendo, mais um ponto que eu coloquei para vocês, que ela vai ter um aumento do seu payout. O que seria esse payout? O payout é quanto do lucro líquido ela tira para dividendos. Então a empresa, quando ela gera lucro, ela pode pegar esse lucro e reinvestir nela mesma, o que é interessante para ela poder crescer, e pode pegar a outra parte e pagar em dividendos. Esse percentual que é pago em dividendos para os seus acionistas é o que a gente chama de payout. Então ela tende em 2020 para frente aumentar o seu payout. Isso quer dizer o quê? Que ela vai aumentar o pagamento de dividendos. E eu fiz uma projeção aqui interessante que ela pode até dobrar o seu dividend yield nos preços atuais. Lembrando que dividend yield é o quê? É o quanto ela pagou de dividendos em 12 meses dividido pelo seu preço atual da ação. Então é quanto está pagando e quanto está recebendo de dividendo. Então eu projeto aqui um dividend yield de 6%. E isso aqui é fora a própria valorização da empresa, tá ok? Então eu só estou falando aqui só de dividendos. Um dividend yield de 6% é extremamente interessante. Se 3,5% já era um dividend ok, bom, né? 6% é um dividend yield muito bom mesmo, né? Excelente. Então a gente faz essa projeção. Por que a gente faz essa projeção? Porque a empresa já noticiou que vai aumentar o seu payout, que está reduzindo os seus custos, então ela consegue pagar mais dividendos. Lembrando que eu falei que a Sanepar é uma empresa que tem um foco em dividendos. Então, por isso que o dividend yield e o lucro, principalmente, a própria geração de caixa e o ROI, são indicadores extremamente interessantes, porque o foco nessa minha empresa é um foco em pagamento de dividendos. Ok, pessoal? Então, nos indicadores financeiros e operacionais, a Sanepar, excelente. Vamos dar uma sequência aqui. Aqui eu mostro um gráfico do seu ROI, que é o retorno sobre o seu patrimônio. Então, é uma crescente extremamente interessante. Então, a empresa até aqui, julho de 2020, mostra um crescimento de ROI muito legal. Então, assim, então é uma empresa saudável, uma empresa equilibrada e que está assim, que com certeza nos próximos anos vai continuar pagando bons dividendos. Claro, você vai lembrar, tem os seus riscos? Sim, regulatórios, questão do inadimplência devido à pandemia? Sim, mas a empresa ela é muito bem preparada para poder passar por essas crises e conseguir pagar bons dividendos. E aí vem a questão do valuation, que as pessoas muito perguntam para mim, Diego, como é que a gente faz o valuation, como é que eu verifico o valuation? Então, depende da empresa que a gente está analisando. No caso da Sanepar, que é uma empresa que tem um foco em dividendos, eu gosto muito de ver a relação preço-lucro, a relação preço-EBITDA e a relação preço-patrimônio. Então eu trouxe para vocês aqui no caso do preço atual, né? Estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos em agosto, acho que é dia 10 ou 11 de agosto. Então, no preço atual, ela pratica 7,5 vezes o lucro. Ou seja, se ela continuar gerando lucro
nos próximos 7 anos e meio, você vai ter o seu retorno de capital. Então é como se você investir na empresa agora, pagando o valor da ação, e daqui a 7 anos e meio, em lucro, ela te dá o retorno. 5 vezes o EBITDA também, né? Seria o quê? 5 anos de caixa, 5 anos de caixa para você ter o retorno de capital. Né? E 1,3 vezes o patrimônio, aqui você tem o patrimônio da Sanepar. O mercado está precificando 1 mais 30% o valor do seu patrimônio, o que é um número interessante, porque as empresas tendem a crescer, então é interessantíssimo. Para você ter uma noção, normalmente o lucro eu gosto até 12, até 15 vezes o lucro, para mim é um valor interessante. O EBIT, 8, 9 vezes o EBIT é interessante. E o patrimônio, 2,5 a 3 vezes o patrimônio, também para mim é interessante para uma empresa que tem um foco em dividendos, hein, pessoal? Não é isso para todas as empresas, não. A empresa com foco em dividendos. Então, isso mostra para mim, com esses indicadores, que a empresa está com valuation descontado. E isso é extremamente interessante para uma empresa que é resiliente à crise, uma empresa que está redondinha, tem uma gestão boa, mas lembre-se, tem a questão dos riscos da empresa, a questão do controlador, seu governo, a questão regulatória e a questão também da pandemia. Mas isso todas as empresas estão passando, ok? Mas a empresa se mostra muito forte para passar por essa crise e com valuation descontado é uma excelente oportunidade de compra. Lembrando que aqui nossa análise sobre a empresa é uma análise de estudos. Isso aqui não é nunca uma indicação de compra ou de venda. Aqui eu mostro para vocês como é que eu analiso uma empresa para que vocês possam aprender cada vez mais sobre analisar uma empresa, no caso aqui, uma empresa com foco em dividendos. Ok, pessoal? Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe esse vídeo. Teremos vários outros vídeos falando sobre empresas, não só com foco em dividendos, mas com foco em small caps, com foco em fundos imobiliários e também exterior. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e lembre-se, é só o começo.